É alegria estar aqui com os irmãos. Eu já estive para essa igreja, eu acho que umas 3 vezes já, né, pastor? Umas 3 vezes, né? E estou voltando, graças a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa especial. Deus ama a igreja de vocês, porque está colocando uma marca na minha vida hoje aqui, sabe? Né? Faz um ano que eu espero por uma coisa de Deus, e esse cântico que os irmãos cantaram aqui, o tempo de cantar chegou, né? E ele veio, né? Saltando pelos montes. Esse é um canto profético para a minha vida. Então, o tempo que estou aguardando o Senhor já faz um ano. Eu até vou confessar para os irmãos, olha, esse terno aqui eu estou usando a primeira vez, porque eu comprei faz um ano e reservei, e falei, eu não vou usar enquanto não começar o tempo novo, né? Então, quando o pastor me convidou, eu pensei assim, bom, vai começar hoje. Eu vou usar hoje a primeira vez. Pastor, eu não vou falar isso para você hoje, porque quer ter para no final. Muito bem, isso, né? Então, meus irmãos, o tempo é melhor para mim, porque, né? Os irmãos, que Deus preparou, né? Preparou para mim também, viu, pastor? Então, uma bênção para mim estar aqui com a igreja novamente. E quem sabe Deus preparará outras ocasiões também, né? Então eu agradeço a igreja, né, o amor que está recebendo na nossa vida aqui. E, irmãos, o Senhor ama. O pastor falou, se quiser exortar, hoje eu não vou exortar, hoje eu vou falar o seguinte: Deus ama a igreja. Amém. Eu quero falar de um Deus que ama. Amém. Se você quer saber uma coisa de Deus, Deus, qual é a cara de Deus? Deus é amor, né? Qual é a definição de Deus? Deus é amor, né? Se você olha ao seu redor e olha e só vê os montes, parece que os montes estão crescendo cada vez mais, irmãos. Eu passei um tempo assim, fiquei um ano olhando para os montes lá em cima, falando, meu Deus, o que eu faço? E onde me virá o socorro? O Senhor falou, olha, meu socorro veio do Senhor, porque Ele veio saltando pelos montes. Ele veio me socorrer, né? Então, o tempo de cantar chegou, pastor. Eu agradeço ao pastor, né, por esse convite. Eu venho, maior alegria, né? Eu cheguei tão cansado ontem, né? Aí eu acordei e fiquei, Senhor, me responde, Senhor, o que eu tenho que fazer, né? Eu estava em oração, pedindo, Senhor, o que eu faço? Eu vou lá para Tatuí, Senhor. Aí o pastor ligou. Aí o Senhor falou no meu coração, é para isso, sim, pode ir, né? Então, irmãos, eu quero falar do Senhor Deus, que é um Deus de amor, né? Depois que a gente ministrar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, aí depois a gente vai também orar por cura, né? Porque o ministério que Deus me chamou e tanta coisa bonita, maravilhosa já aconteceu, a gente não vai deixar de fazer isso, né? Deus pode operar milagres na igreja, né? Amém? Convido a igreja que fique em pé. Vamos ler, assim como uma base inicial da nossa meditação. Os irmãos não têm pressa, né? Não tem, não. Uma coisa boa que eu me lembro dessa igreja é que a igreja não tem pressa, pode ficar até 11 horas, 11h30, né? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar?
Porque a palavra está aqui, a palavra é abençoada, mas quando vem a unção sobre nossa vida pela palavra, aí as maravilhas acontecem, né? No nosso coração. Amém? Senhor, eu te peço, Deus, abençoa, Senhor, essa administração, porque, ó Deus, é o teu Espírito que fala, é o teu Espírito que vivifica, é o teu Espírito que vai no coração, Senhor, e planta aquela palavra, aquela semente, para que ela dê frutos no seu devido tempo. Assim, Senhor, opera nos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Os irmãos vão guardar esse versículo aí que a gente leu, porém eu vou voltar aqui numa coisa que foi dita, que Jesus disse a respeito do Espírito Santo quando ele viesse. Falou assim: olha, o Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus falou, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele convencerá, né? Então vamos prestar atenção no que seja isso que Jesus falou. Ele convencerá. O que é convencer? O que é convencer alguém? Né? É fazer alguém, vamos dizer assim, acreditar numa coisa que antes ele não acreditava. Não é verdade? Então, às vezes, a pessoa acredita numa determinada coisa, ela crê naquilo, e ela é uma pessoa dedicada, ela é uma pessoa esforçada, então ela se empenha, ela se dedica, ela se esforça, ela defende algo no qual ela crê, ela se entrega, ela vive aquilo, porque ela acredita naquilo. Mesmo que aquilo seja uma coisa ruim, mas ruim pode ser para os outros, mas para ela é aquilo que é a vida, ela vive aquilo, ela crê naquilo. Meus irmãos, aí tem os diversos tipos de filosofias de vida, tem os diversos tipos de comportamento da sociedade humana, desde as pessoas bem comportadas até aquelas pessoas terríveis que vivem debaixo de coisas da maldade, praticam o mal, né? Querem matar, querem destruir, querem roubar, querem fazer o mal. Mas por que elas fazem aquilo? Porque elas acreditam naquilo. Elas vivem aquilo porque elas acreditam que aquilo é vida, aquilo é o melhor, aquilo que elas têm que viver, é aquilo que elas têm que praticar. Ela só vai mudar de ideia se alguém vier e convencê-la de que aquele caminho não é o bom, não é o adequado. Esse alguém vai convencê-la de que ela precisa seguir um outro caminho, não é verdade? E de repente parece que algo abre os olhos daquela pessoa, ela vê aquele mal que ela estava seguindo e ela olha para outro caminho que aquele que o convenceu lhe mostra, e ela, puxa, é verdade, eu estava enganado, esse é o caminho certo, eu vou para cá. Aí o que acontece com essa pessoa? Agora ela vai passar, da mesma forma que ela se dedicava naquilo que ela acreditava, ela nunca mais vai fazer aquilo que ela fazia, porque ela foi convencida. Agora eu faço isso aqui, não é verdade? Da mesma forma, por exemplo, que o apóstolo Paulo, perseguia os cristãos, perseguia a igreja. De repente alguém se apresentou a ele, Jesus Cristo, e o convenceu, não é verdade? Aí ele olhou para lá, nunca mais ele se desviou daquele caminho. Mas por quê? Porque ele simplesmente aprendeu uma filosofia nova? Não, porque ele foi convencido. E agora ele passou então a viver outra filosofia, outra direção, outro caminho. Mas não porque ele apenas conheceu. Ele conheceu, mas ele foi convencido. Então o Espírito Santo, ele veio para fazer o convencimento. Ele veio mostrar, abrir os olhos das pessoas e mostrá-las, convencê-las de um caminho diferente,
Então ele veio convencer, como Jesus disse, do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, um versículozinho tão pequeno, mas tem tanto mistério nesse versículo aí, a gente pode levar a vida inteira e a gente não vai aprender tudo, né? Mas como que o Espírito Santo convence? Eu quero falar aqui uma coisa que é importante para se convencer alguém a mudar de caminho, a ser convencido e mudar de caminho. Sabe uma coisa que Deus usa muito para fazer, mudar de caminho? Para convencer, Ele prova para a pessoa, Ele põe uma prova, para que ela veja a prova e entenda, né? Mesmo nas coisas do mundo, quando você quer, por exemplo, fazer alguém mudar de caminho, você vai lá e prova para ela: olha, isso aqui eu vou te provar que isso aqui não é assim do jeito que você está pensando, isso é daquele jeito. Aí você apresenta a prova, ela: puxa, é verdade, eu estava errado, por causa da prova. Nunca mais ela vai seguir aquele caminho, né? Por exemplo, como é que uma criança, por exemplo, ela vai ser convencida de que o fogo machuca? Primeira vez que ela colocar o dedinho ali no fogo, ela teve uma prova, né? Nunca mais ela vai ser boba de colocar uma coisa quente, não é verdade? Então, meus irmãos, uma coisa que Deus usa, o Espírito Santo usa para fazer esse convencimento, é apresentando uma prova, né? Meus irmãos, Deus ama tanto a nossa vida, né? Que mesmo nós sendo ainda pecadores, vivendo no pecado, olha, eu tenho certeza que isso aqui é o melhor. O negócio dele é curtir a vida, é ir para as farras, é jogar, é isso, é apostar, é beber uma cervejinha, é curtir a vida, porque essa vida é muito curta, né? Eu acredito nisso. Eu vou me esforçar nisso. Ninguém vai me tirar desse plano, né? Quem que vai me tirar disso aqui? Quando alguém vier te provar, você vai mudar, né? Meus irmãos, e qual é a prova que Deus dá? Meu irmão, aqui está falando de prova, né? Deus apresenta a prova, né? Olha, eu disse que Deus vai te... Faz uma prova de Deus. Olha, Deus te dá uma prova, né? Não é uma prova para você fazer 2 mais 2, não. Ele prova para você ser convencido. Deus, meus irmãos, Ele ama tanto nossa vida, que a gente estava vivendo lá no pecado, acreditando que aquilo era o máximo, né? E muitas vezes até falaria: esse negócio de crente, isso aí não está com nada, né? O negócio é curtir a vida aqui mesmo, né? Esse negócio de ficar indo em igreja, ficar cantando, ficar lendo Bíblia, isso aí não está com nada, né? O negócio é curtir. Só, meus irmãos, que a pessoa não para pensar, né, que aquilo ali é algo que, por mais que ela acredite, por mais que ela se entregue, por mais que ela viva aquilo, mas aquilo não traz paz, aquilo não traz realização, aquilo só traz tristeza, porque aquilo ali é obra do diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Deus, Ele vai naquele pecador que está que nem um louco, dirigindo-se para o inferno, e vai lá e prova para ele: olha, eu amo você. Mas vem aquele Espírito Santo, meus irmãos, e entra derramado no coração da pessoa e prova: olha, Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem já recebeu essa prova aqui? Você já foi convencido por Deus que Ele te ama? Amém. Olha, se você foi convencido pelo Senhor que Ele te ama, você nunca mais vai medir esforços
para fazer a obra de Deus. Você nunca vai mais medir esforço, não vai ficar olhando no relógio para ver a hora de ir embora do culto, porque você ama esse Senhor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, Ele provou para nós. Meus irmãos, eu falo para os irmãos, o tempo que começou na minha vida, já faz tempo, desde que eu fui ungido pastor, quando a gente abriu lá a igreja do Jardim do Porto, né? Eu fiquei apaixonado pelo Senhor, pelo meu Senhor, pelo meu Deus, porque Ele veio e provou para mim: olha, eu te amo tanto, eu dei minha vida por você quando você ainda era pecador, né? Eu prego, o que mais eu amo pregar é o amor do Senhor, o instrumento de Deus para convencer do pecado, da justiça e do juízo, é provar que Ele te ama. Essa é a prova. Se a pessoa, meus irmãos, ainda não tem aquela vontade de estar na obra de Deus, ainda não tem aquele prazer, né? Lá igual no Salmo 112 fala, né? Eu amo o Senhor, né? Eu tenho um grande prazer nos seus mandamentos, né? Lá no Salmo 1 fala, né? Aquele que medita na sua lei dia e noite. Quando você acorda de noite, meu irmão, você acorda sem sono, você tem a alegria de ir lá para a sala, ficar lá orando: Senhor, que bom que eu estou acordado e falar com o Senhor, porque eu amo o Senhor, o Senhor me ama. É gostoso, tão bom, né? Às vezes a gente acorda assim, está de noite, escuro ainda, aí vou lá para a sala, fico orando. Quando eu vejo já está claro, eu falei: puxa, não dormi direito, mas foi tão bom. Porque Deus provou que me ama. Gostoso. Não tem nada melhor do que viver no amor do Senhor. Seja convencido. Eu peço ao Senhor Deus, Espírito Santo do Senhor, prove, Senhor, que o Senhor ama aquele que ainda não teve essa prova, né? Eu conheci uma história que uma vez ficou muito famosa. Um bandido, né? Foi lá numa igreja, falou: eu vou matar aquele pastor, vou lá matar ele. Sentou lá no fundo e ficou lá. Mas primeiro eu vou esperar para ver o que ele vai falar aqui. O pastor pregou, falou do amor de Deus. Daí a pouquinho o bandido veio, caiu ajoelhado no chão chorando. Falou: pastor, eu vim aqui te matar, mas você me matou. Entregou a arma, entregou a vida para Jesus. Cara, Deus prova. Você precisa de coisa melhor que você provar que Jesus te ama? Você vai perder essa vida? Vai ficar aí que nem um cego, né? Andando no caminho que não tem salvação, acreditando numa coisa, né? Cujo fim é a morte. Olha, se Deus vem te provar, né, pelo seu amor, né? Tem uns que falam aquele chavão, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não é assim que Deus quer, irmão. O instrumento de Deus é o amor. Ele chama pelo amor mesmo. Não é se precisar, ele vai lá dar um beliscão, mas depois ele passa o bálsamo. Ele quer o amor mesmo, né? Entregue sua vida para Jesus. Ele te ama, né? E Ele prova isso. Eu quero que o Senhor me prove. Olha, abre o coração que Ele vai te provar. Viu? O que eu tenho a dizer é isso, né? Receba a prova, que vale a pena. Se tem alguém aqui que estava aqui para fazer uma prova, eu quero ver se vale a pena isso. Deus está te dando prova, vale a pena. Mas por que vale a pena? Porque Deus te ama. Deus te ama, quer salvar a sua vida, Ele quer te convencer. Se você for convencido, eu tenho certeza, nunca mais você vai andar no caminho da morte. Nunca mais. Igual a criança que pôs o dedo no fogo, eu que nunca mais. Né? Aquele jovem, né? Quando estava lá naquela fase de adolescente, jovem, né? Vai aqui, vai ali, não sei se vale a pena, de vez em quando corria lá para uma farrinha,
Meus irmãos, quando o Espírito Santo vem e convence que o amor de Deus é tão maravilhoso, nunca mais, mas nem pensar. Aí o amigo veio para convidar, vamos lá, eu falei, meu, estou fora. Isso aí já era, isso aí morreu. Eu morri para essas coisas, agora eu sou de Jesus. Né? O que aconteceu com você? Eu nasci de novo. Estou em outro caminho agora. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero trazer essa palavra de amor para os irmãos. Eu quero agradecer a igreja, porque eu senti assim do Senhor, né? O mistério aconteceu aqui, pastor. E hoje começa um novo tempo na minha vida. E eu sei que esse é o meu ministério. Né? Glória a Deus. Amém. E eu quero dizer, meus irmãos, também, agora entrando no assunto, né, que a gente vai estar orando pela igreja, né? Por curas. E Deus pode curar. Por que ele quer curar? Porque Ele ama. Amém. Porque Ele ama. Não é verdade? Por que Jesus curava? Porque Ele amava. E Jesus, quando andava lá nas multidões, a palavra fala que ele era possuído de compaixão pelas vidas. Sabe o que é possuído? É vir uma força maior do que ele próprio. E entrou nele. Ele foi possuído por aquela compaixão e ele curava as pessoas. Jesus quer fazer isso no nosso meio. Né? E eu fui convencido pelo amor do Senhor. Eu sei que Deus me ama de tal forma. Meus irmãos, uma palavra que me falou muito fortemente nos últimos tempos, pelas dificuldades que a gente passou, né? É aquela palavra que está lá em Lucas capítulo 11. Eu peço licença para os irmãos para a gente continuar mais um pouquinho. Lucas capítulo 11. De 11 a 13. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Né? E outro texto fala, quanto mais o Pai Celestial também dará boas coisas àqueles que o pedirem. Eu aprendi tantas coisas maravilhosas nesse ensinamento de Jesus. Né? Houve épocas na minha vida que a gente, passando lutas, né, eu olhava para os meus filhinhos e falava, Senhor, misericórdia dos meus filhos. E uma hora Deus falou comigo assim, por que você está preocupado? Você pensa que você ama eles mais que eu? Pois sabe que eu os amo mais que você mesmo. Então, se você quer que eles tenham boas coisas, muito mais, pode ficar sossegado, que eu cuido deles melhor do que você. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender, né? Uma coisa que eu falei para os irmãos aqui, quando a gente, aqui não foi no outro local, né? Quando a gente trouxe aquela palavra sobre prosperidade, né, pastor? Pastor, estava, né? Até fui na casa do pastor depois. Nós precisamos aprender a confessar a palavra, né? Então, meus irmãos, eu já passei por circunstâncias que estavam assim com tanta luta, tanta dificuldade, e eu pensava nos meus filhos, eu parava, eu falava, aí ao invés de falar, Senhor, misericórdia, eu falava, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor ama meus filhos mais do que eu mesmo. E essa luta, eu vou ficar tranquilo, porque o Senhor vai cuidar deles. Não vou me preocupar mais. Eu amo, mas eu sei que o Senhor ama mais ainda. Então eu fui aprendendo muitas coisas. Então, por exemplo, com relação à doença, qual pai que gosta de um filho doente? Levanta a mão. Ninguém. Quem você acha que Deus gosta de você doente?
Se você não... É lógico. Quem que gosta do mal em cima do seu filho? Não. Nem nós, nem Deus também. Né? Então Deus gosta de fazer a obra de cura. Jesus, quando esteve aqui na terra, né? Uma das coisas que ele mais fazia era curar. Ele amava curar. Né? Lógico que tem mistério para a gente aprender. Né? Eu falo para os irmãos que eu estou aprendendo no ministério assim, de cura já faz aí uns 5 anos. Que os irmãos até nos ajudaram em batalha, né? Meu filhinho está aí, ó. Cadê o Micael? Levanta ele, tá lá? Né? Tá careca, porque ele cortou o cabelo com a tesoura. Está com 6 anos, os irmãos sabem o que a gente passou. Né? Então, a gente foi buscando, foi aprendendo, e o Senhor chegou para esse ministério. Né? Mas uma das coisas que mais importante para mim aprender é que o Senhor ama curar. Ele ama. Né? Agora, mas a gente entende tudo? Eu acho que a gente não entende. Né? Eu uma vez li assim, um livro de um grande missionário de curas. Ele tinha, se eu não me engano, já uns 60 anos de ministério. Ele falou, olha, ainda tem muito para aprender. Né? Então, às vezes a gente vai, né, falar alguma coisa para pessoas e elas começam a questionar a gente, mas é isso, é aquilo. Eu falo, calma, irmão. Eu posso falar do que eu já aprendi. Agora, dos mistérios, isso é com o Senhor. Pergunta para Ele. Teve muitos que eu perguntei e Ele me ensinou. Né? Mas eu sei que o Senhor gosta de curar. E Jesus curou todo mundo. Teve muitas ocasiões que a Bíblia fala, Ele curou a todos. Mas teve, por exemplo, aquela circunstância que ele entrou lá no tanque de Betesda, né? É isso? Tinha um só, no meio de uma multidão, estava louco para cair lá dentro, não conseguiu. Jesus foi lá e curou ele, e olha, saiu correndo. Por quê? Não sei. Mistério. Eu já pedi para o Senhor me falar, mas eu ainda não aprendi. Deus ama curar. Né? E uma das coisas mais importantes é a gente saber que Deus nos ama. Não pense que Deus gosta de ver ninguém doente. Isso é a primeira coisa que precisamos aprender. Não, Deus não gosta. Deus quer curar? Sim, Deus quer curar. Né? E outra coisa importante é que a gente tenha fé. Né? É o mover da fé que vai operar a cura. Né? Tem que ter fé para ser curado? Sim, precisa ter, sim. Né? Quando Jesus esteve lá na cidade de Nazaré, né? O povo não acreditou nele. Esse aí eu conheci, ele conhece o pai dele, é filho de José, de Maria, os 5 irmãos dele estão por aí também. Quem é ele para chegar aqui, né? Ficar falando para a gente aqui. A Bíblia fala que Jesus curou apenas alguns poucos com imposição de mãos. Não deu para fazer muito milagre ali, não. Por quê? Porque não tinha fé no meio do povo. Então a fé precisa. Jesus não fez porque ele não queria? Não, ele até queria. Mas não tinha fé no povo, né? E muitas vezes, quando a pessoa chegava desesperada diante de Jesus, pedindo para receber uma cura, o que Jesus falava? Você tem fé para isso? Você tem fé que eu possa fazer? Tem. Então seja conforme a tua fé, né? Então, meus irmãos, é importante sim, né? Então a gente vai estar orando pelos irmãos que precisam, né? E